Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos, com muita alegria, cumprimentar todos os nossos irmãos que nos acompanham pela nossa transmissão de mais uma aula do nosso bacharel em teologia, cumprimentar também os nossos irmãos que estão presentes aqui no nosso polo, para mais uma aula dentro das disciplinas que compreendem as disciplinas chamadas de disciplinas da teologia bíblica, né? E nós queremos começar com a leitura de um texto da Palavra de Deus, em seguida faremos uma oração para iniciarmos a nossa aula introdutória dessa disciplina. Eu quero ler o que se encontra escrito na Epístola de Judas, que é a última das epístolas universais. Judas, e o versículo 3 dessa epístola. Judas, versículo 3. Que diz assim, a versão que eu vou ler é a Almeida Corrigida Fiel, e nela o texto está traduzido da seguinte forma. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, dar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. É importante nós lembrarmos, antes de orar, que a palavra fé, usada por Judas aqui no versículo 3, não diz respeito à fé enquanto crença, ou fé no sentido de crer, ou como ato de crer. Mas fé, dentro do contexto da Epístola de Judas, é conteúdo. Então, quando Judas fala de batalhar pela fé, ele não está falando do ato de crer, mas do conteúdo em que se crê, ou seja, a boa doutrina. E essa vai ser a tônica de praticamente todas as epístolas que nós estaremos estudando introdutoriamente nessa noite. Então, Pai, nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade de estarmos em mais uma aula do nosso bacharel em teologia. Rogamos a Ti, Pai, Tua graça, misericórdia, a iluminação do Teu Espírito Santo, para compreendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, a nossa disciplina de hoje é a disciplina de a introdução a epístolas gerais ou universais, que é na grade de disciplina dos irmãos, ela está como Novo Testamento 3, e aí epístolas gerais. E quando nós falamos de estudo das epístolas gerais, assim como nós vimos no estudo acerca dos evangelhos, das epístolas paulinas e agora das epístolas gerais, a gente precisa lembrar que nós estamos falando das disciplinas, ou de uma das disciplinas, que estão dentro do campo do estudo da teologia bíblica, né? Os irmãos sabem que o estudo da teologia, e o nosso curso é um bacharel em teologia, a teologia, ela está dividida em diversas áreas, né? Diversas áreas. Nós temos a teologia sistemática, teologia exegética, teologia apologética, teologia prática e etc. Tem muitas áreas, e uma dessas áreas é a teologia bíblica. E a teologia bíblica, por sua vez, ela compreende uma série de outras disciplinas. E aí, dentro da teologia bíblica, nós temos uma disciplina chamada de introdução bíblica. E é dentro dessa disciplina que está o estudo da introdução dos livros, né? Aí você tem o estudo introdutório do Pentateuco, dos livros históricos, isso no que diz respeito ao Antigo Testamento, e etc. E no Novo Testamento, o estudo introdutório dos Evangelhos, Atos,
epístolas gerais e Apocalipse. Então, a nossa disciplina de hoje, ela está dentro, repito, do campo de estudo da teologia bíblica, no que diz respeito à introdução bíblica e, especificamente, um estudo introdutório das epístolas gerais. Ok? Então, todos os irmãos sabem que o Novo Testamento, como nós temos ele em nossa Bíblia, ele não está disposto ou organizado em ordem cronológica. Então, nós não temos dentro do Novo Testamento, ou no Novo Testamento, como a gente tem em nossas Bíblias, nós não temos uma ordem cronológica de livros. O que nós temos é o que a gente chama de ordem canônica. Né? Uma ordem canônica, e dentro dessa ordem canônica, no que diz respeito ao Novo Testamento, nós temos algumas divisões. Nós temos os evangelhos, que aí você tem Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo que a gente tem três evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e nós temos um evangelho que é popularmente chamado de evangelho teológico, que é o evangelho de João. E aí você tem o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, que narra ali os primeiros anos da igreja cristã, e você tem as epístolas paulinas, que usando a expressão latina, que é usada aí no meio acadêmico, que é o corpus paulino de escritos. Você tem as epístolas paulinas. E aí, dentro das epístolas paulinas, você tem as chamadas epístolas eclesiásticas, que são aquelas dirigidas à igreja, e você tem as epístolas pessoais, que são as dirigidas a indivíduos. A Timóteo, 2 epístolas, a Tito, 1 epístola, e a Filemon, 1 epístola. E, na sequência, após as cartas de Paulo, ou corpus paulino, você tem as chamadas epístolas gerais ou universais. Essas são as duas nomenclaturas que, via de regra, elas são usadas dentro do campo do estudo bíblico. Epístolas gerais ou universais. Por que essas epístolas, que compreendem aí Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, as 3 cartas de João e Judas, por que essas epístolas elas são chamadas de epístolas gerais ou universais? Porque, diferente das epístolas do apóstolo Paulo, das cartas de Paulo, ou pelo menos da maioria das cartas de Paulo, elas não são cartas que foram dirigidas a uma comunidade cristã específica. Né? Então, por exemplo, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele escreveu para uma comunidade cristã específica, para uma igreja que estava em Roma. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu para uma igreja que estava na cidade de Éfeso, e assim por diante. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Então, essas cartas, elas foram escritas a comunidades cristãs ou a igrejas específicas. As epístolas gerais, elas recebem esse nome de gerais, não em contraste com as outras, no que diz respeito à questão do conteúdo, a relevância do conteúdo para a igreja. Porque eu já vi pessoas falando sobre as epístolas gerais e dizendo assim, não, é porque as epístolas que Paulo escreveu, elas são epístolas que se aplicam apenas àquele contexto da época. Né? E essas gerais é porque o conteúdo delas é que se aplica a todos nós. Mas não é essa a diferença, não é que as epístolas gerais é porque o conteúdo delas se aplica a toda a igreja, e as epístolas que Paulo escreveu às igrejas se aplicam apenas àquelas igrejas. O sentido de geral é no que diz respeito ao destinatário, não no que diz respeito à relevância do conteúdo. Então, quando se diz assim, epístolas gerais, diz respeito ao fato de que essas cartas, elas não foram escritas a uma única congregação, a uma única igreja. Elas foram cartas escritas com o propósito de servirem como cartas circulares. Né?
Embora as cartas de Paulo também, depois de serem recebidas, elas eram copiadas, elas eram distribuídas às outras igrejas, mas inicialmente não havia isso em mente no caso de Paulo quando escreveu. Mas as epístolas que são designadas como universais foram escritas exatamente com esse propósito. Embora a primeira delas é carta aos Hebreus, né, e aí parece dar esse entendimento de que ele estava escrevendo para uma igreja específica, mas o sentido de carta aos Hebreus é um título que não dizia respeito ao conteúdo original da carta, né, mas a cópias que foram escritas e, de acordo com o conteúdo, por serem cartas que, por ser uma carta, no caso, a carta aos Hebreus, que trata ou que traz muitos elementos judaicos, que os aplica a Cristo, apontando esses elementos à pessoa de Cristo. Então, por usar muitos elementos judaicos, fazer referência direta ao tabernáculo, à lei, às cerimônias. Então, é por isso que essa carta recebe o nome de Carta aos Hebreus. Por essa razão e pelo fato de que o conteúdo da carta parece apontar para o fato de que o autor, que é anônimo, escreveu para cristãos que haviam vindo do judaísmo, né? Mas não era que havia uma comunidade específica de crentes a quem ele endereça a carta. Então, embora receba esse nome de Hebreus, esse nome aos Hebreus não faz parte do texto original da carta, né? Então, as epístolas gerais, elas recebem essa designação por essa razão. Embora, dentro das epístolas gerais, você tenha duas cartas, duas epístolas, né, que foram escritas a indivíduos, que é a segunda e terceira carta de João, que foram endereçadas a indivíduos, uma a Gaio e outra a uma senhora chamada de Eleita, né, que aí tem discussões na história da igreja se essa Eleita é uma referência à igreja ou a uma pessoa especificamente, e pela tradição, a posição que mais encontra correspondente dos pais da igreja, principalmente, Mônio, Irineu e as igrejas mais tradicionais, é de que essa epístola de João, interessada a essa senhora eleita, essa pessoa, de fato, não é uma expressão cultural, embora seja interessada, mas o delas era circular. Então, é por isso, essa é a razão porque essas epístolas são chamadas de epístolas gerais. Hoje, em diferença, para a gente não criar esse espantalho, né, como eu já falei aqui, que alguns criam de que a ideia de geral universal é porque o conteúdo dessas epístolas se aplica a toda a igreja e, no caso das outras, das cartas de Paulo, não, né? E é claro, embora dentro das epístolas paulinas existam questões que tratem, né, de problemas muito locais, como a questão do uso do véu, a questão da comida sacrificada aos ídolos, né, que muita gente quer transformar a comida sacrificada à idolatria em a mesma comida do período das festas juninas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Diz assim, você não pode comer o bolo lá o bolo na Semana Santa porque Paulo disse que não era para comer de comida sacrificada ao ídolo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, todas essas questões lá eram questões contextuais, mas que encontram também a sua relevância, né, para a igreja de hoje. Então, essa ideia de epístola geral, para que fique bem claro, não diz respeito ao conteúdo, mas diz respeito ao propósito inicial dessas cartas, que não foram endereçadas a uma igreja específica, mas endereçadas à igreja como um todo, né, no sentido de serem cartas circulares. É por isso que elas recebem esse nome de epístolas gerais. Muito bem. A primeira delas, lembrando aí quais são as epístolas gerais. Nós temos Hebreus, nós temos a carta de Tiago, nós temos duas cartas de Pedro,
3 cartas de João e uma de Judas. Então, essas são as chamadas epístolas gerais ou universais. Então, esses dois termos, eles são intercambiáveis. Uma hora eu posso usar geral ou universal, então o propósito dos dois termos é a mesma coisa. Então, a primeira epístola, que é chamada de epístola universal, é a epístola aos Hebreus. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que essa epístola, como outras epístolas, ela não foi considerada uma epístola canônica ao mesmo tempo que, por exemplo, as epístolas escritas por Paulo. Durante muito tempo, na história da igreja, essa epístola aos Hebreus, ela foi considerada, junto com Apocalipse, junto com a carta de Tiago também, como um livro de segunda categoria. Porque quando houve ali as primeiras, vamos assim dizer, as primeiras organizações, né, canônicas, primeiro reunidos livros do Novo Testamento, você tinha 3 categorias de livros, né? Imagine que os líderes da igreja, os pais da igreja, né, eles tinham muitos livros à disposição, né? Muitos livros à disposição. Então, eles tinham 3 categorias de livros. Eles tinham os livros que eram considerados inspirados, os duvidosos e os rejeitados. Então, tinha aqueles livros que gozavam de completa autoridade, sem sombra de dúvida. E aí, no Antigo Testamento, por conta da tradição judaica, você tinha 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, João não é mais ou menos. Aí você tinha todas as epístolas de Paulo, e você tinha Hebreus, Tiago, você tinha Apocalipse, que eram livros considerados como livros duvidosos. Você tinha os livros inspirados, duvidosos, e você tinha aqueles que eram completamente rejeitados, ou seja, aqueles que a igreja já havia entendido que não eram livros de fato que tinham autoridade apostólica, né, que eram ou apócrifos ou pseudepígrafos, né, que eram livros que as pessoas escreviam e aí, para dar o ar de autoridade, colocava o nome de alguém, né? Você tinha lá o Evangelho segundo Pedro, você tinha o Apocalipse de Pedro, você tinha tudo isso, né? Então, eram os livros apócrifos ou pseudoepígrafos. Então, Hebreus, durante muito tempo, a carta esteve presente dentro desse corpo de livros, chamado de livros duvidosos, né? Com o tempo, é claro, a igreja reconheceu esses livros como, de fato, esse livro em específico, como livro, de fato, inspirado por Deus. Né? O título da carta, como eu já disse, ele não consta do texto original, não faz parte do texto. Mas o título aos Hebreus, ele faz parte da tradição. A própria tradição, de acordo com o estudo do conteúdo do livro, repito, pelo fato do livro fazer muitas referências, né, elementos da religião hebraica, tabernáculo, leis, cerimônias, sacerdotes, etc, etc. Por fazer tantas referências a isso, então, a partir também de um estudo do próprio texto, se percebeu que essa epístola, ao que tudo indicava, era uma epístola que havia sido escrita para fortalecer a fé e exortar irmãos que haviam vindo do judaísmo. Né? Tanto é que um tema central dentro da epístola aos Hebreus é o tema da perseverança. Da perseverança. Só que assim, e aí a importância de nós entendermos cada livro bíblico dentro do seu contexto. Né? Geralmente, quando a gente ouve a palavra perseverança, não retroceder,
nós interpretamos, corremos o risco, às vezes, de interpretar essa expressão, esse tema, dentro da Epístola aos Hebreus, de forma diferente. Porque o que é perseverança dentro da carta aos Hebreus? O que é não voltar atrás? Inclusive, tem um versículo muito famoso que a gente gosta de citar, e às vezes cita ele fora de contexto, de Hebreus, que é que diz assim, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram e tal e tal. Ainda um pouco hostil de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, e tal. Aí a gente pega esse texto e aplica ele, fazendo ou trazendo uma aplicação fora do contexto da Epístola aos Hebreus. Então, em Hebreus, o que é retroceder? Retroceder em Hebreus não é abandonar a crença, no sentido de se desviar, como a gente chama, né? Não retroceder em Hebreus é retornar ou não retornar para as práticas judaicas, né? Então, a ideia de perseverança dentro da carta aos Hebreus, ela precisa ser compreendida dessa forma. Aquelas expressões fortes que são usadas pelo escritor aos Hebreus, de crucificar Cristo novamente, de profanar o sangue da aliança, de pisar sobre o Filho, essas expressões, elas precisam ser entendidas dentro do propósito da carta. Né? Então, o sentido aí é de não retornar ao judaísmo, às práticas judaicas, às cerimônias, aos rituais e etc. E é exatamente por isso que você percebe ao longo da carta aos Hebreus que continuamente o escritor ele vai fazer contrastes, né, colocando Cristo sempre como superior aos anjos, à lei, a Moisés, ao tabernáculo, aos sacrifícios, tudo isso, porque o propósito dele é dizer, se vocês retornarem para o judaísmo, vocês estarão abandonando a Cristo, aquele para quem todos esses elementos da religião judaica apontavam. Era para Cristo que a lei apontava, era para Cristo que os sacrifícios apontavam, era para Cristo que as cerimônias apontavam, que o tabernáculo apontava. Então, voltar para o judaísmo nas palavras do escritor aos Hebreus, profanar o sangue da aliança, pisar sobre o Filho. Então, esse é o sentido de perseverança e de não retroceder na carta aos Hebreus. Então, é por essa razão, por esse conteúdo exortativo e que visava lembrar os irmãos do prejuízo que seria retornar para a religião judaica, para as práticas judaicas, é que fez com que os estudantes, os pais da igreja, a tradição, colocasse esse nome na epístola, desse esse nome aos Hebreus, pelo conteúdo e pelo propósito do livro, que tudo indica, era um livro que visava trazer essa exortação e conscientizar os irmãos do prejuízo que seria retornar ao judaísmo. E só pode retornar quem já foi, né? Então, possivelmente, ele estava falando, de fato, com cristãos hebreus. Né? Então, essa é a razão por que nós temos esse título. Quanto ao autor da carta, é uma questão que é discutida na história da igreja desde o segundo século, e que nunca se chegou a um consenso. Né? Os candidatos são muitos. Você tem Paulo, que hoje praticamente ele é descartado como autor pela erudição, pela crítica bíblica, que a gente chama, o estudo crítico do texto. O que é o estudo crítico do texto? Às vezes a gente vê a expressão estudo crítico, né? Parece dar a entender de criticar, né? Mas crítico diz respeito a detalhado, a um estudo comparativo. Então, quando se faz esse estudo comparativo de Hebreus com as outras epístolas de Paulo, se percebe que não foi Paulo que escreveu. Né? Então, Paulo já é praticamente descartado. Há um ou outro que defende, ou irmãos, né, que defendem com emoção mesmo, não movido pelo entendimento. Não, mas eu creio que foi Paulo. Então, você quer crer que foi Paulo, então amém, né? Tem gente que crê e ponto final. Mas Paulo era um dos candidatos, né? Aí você tem Barnabé, Silas, Apolo, Lucas,
Filipe, Priscila, inclusive Áquila, Clemente de Roma. Eu confesso aos irmãos, eu já falei aqui em uma das aulas, que a melhor defesa que eu já vi sobre quem escreveu Hebreus foi uma defesa escrita pelo David Allen, que é a autoria lucana de Hebreus. Foi a melhor defesa que eu já vi de um ponto de vista. Não vou dizer que me convenceu, mas é a melhor defesa que eu creio a gente ter escrita hoje e publicada em português, e os irmãos podem adquirir. Ela é um livro, foi um livro lançado pela editora Carisma, muito fácil de ser adquirido. É David Allen, a autoria lucana de Hebreus. Né? Então, ele vai dar a entender que Lucas escreveu, é claro, com base em muitos sermões de Paulo, né? Ou seja, a escrita é de Lucas, mas a mente por trás é de Paulo. Essa é a defesa que o David Allen vai fazer. Ou seja, a mente é paulina, porque Lucas não era nem judeu, né? Mas o David Allen defende, e aí com muita propriedade, que ele fez isso com base em sermões que Paulo escreveu, e por isso que o estilo é completamente diferente. O grego é muito mais rebuscado, entendeu? Então, ele encontra semelhanças também semelhanças gramaticais entre Atos Lucas e Hebreus. Então, por uma série de fatores, e aqui eu não estou dizendo que ele está certo, estou apenas instigando os irmãos a estudarem e fazer as suas ponderações e tomarem suas decisões com relação a isso. Então, não existe um consenso sobre quem escreveu Hebreus. Tudo indica, pelo próprio conteúdo da carta, que não foi por um apóstolo de primeira linha. Se os irmãos puderem conferir aí na sua Bíblia, os que estão pela transmissão, e os irmãos estão aqui, no capítulo 2 da carta aos Hebreus, e o versículo 3, há um texto que aponta, ou parece apontar, eu nunca gosto de falar com esse nível de certeza, mas parece apontar que o autor dessa epístola, ele recebeu o que ele escreveu por intermédio de outras pessoas. Então, aí, por aí, você já excluiria diretamente, né? Você já excluiria diretamente todos os apóstolos ali de primeira linha, os 12. Você já excluiria Paulo também, porque ele disse que o que ele recebeu do Senhor. Paulo, no sentido de ser o autor direto do texto. Hebreus 2 e 3, em que o autor diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, veja, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos, então ele se inclui, né? Foi-nos depois confirmados pelos que a ouviram. Então ele tá se colocando como um ouvinte de terceira, né? O Senhor falou, alguém ouviu e confirmou para ele também. Ele se coloca entre esses, né? Foi-nos depois confirmados pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas do dom do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então, esse versículo, aparentemente, parece fechar a questão, pelo menos nesse sentido, né? Por exclusão, de que não foi nenhum dos apóstolos. Ao que tudo indica, Paulo também não, porque se você compara o que ele diz aqui com o que Paulo diz, por exemplo, em Gálatas 1:12, Paulo afirma que o que ele recebeu, o que ele ensinou, ele recebeu por revelação, né? Então, ele não aprendeu de homem algum, ele diz isso lá em Gálatas 1:12. Então, já excluiria Paulo e todos os 12 apóstolos. Então, eu estou trazendo essa discussão apenas para instigá-los mesmo. O nosso objetivo não é resolver a questão, porque já se vão aí quase 2 milênios e ninguém resolveu, e não sei o que eu vou resolver hoje. Então, o certo é que a epístola, por conta dessa falta de certeza com relação a quem escreveu, a epístola, ela permanece como uma epístola anônima, no que diz respeito à sua autoria. Com relação ao contexto da carta, o contexto em que ela foi escrita, nós também temos poucas informações.
assim como temos de praticamente todas as epístolas gerais. Você pega todo o Novo Testamento, de todos os livros do Novo Testamento, os livros que a gente tem menos informações bíblicas, não é, dentro do próprio contexto bíblico, como informações dentro do contexto histórico, com relação ao momento em que foram escritas, ao que aparentemente influenciou a escrita de todos os livros do Novo Testamento. Os que a gente tem menos informações são as epístolas universais, né? Praticamente tudo que a gente consegue deduzir, consegue entender com relação a isso, é a partir do próprio conteúdo da carta, né? Tem um outro testemunho de algum pai da igreja, mas não são testemunhos em tanta abundância como a gente tem com relação, por exemplo, aos evangelhos, às cartas de Paulo, que aí você tem muita informação. Mas com relação às epístolas universais, você tem pouco. No que diz respeito à epístola aos Hebreus, principalmente pelo fato de ser uma epístola anônima, nós temos menos informação ainda do cenário e do contexto em que a carta foi escrita. O que se percebe é que, possivelmente, a carta foi escrita antes da destruição do templo, que se deu no ano 70, né? A destruição do templo, ela se deu no ano 70, né? Depois com a invasão romana. Então, você teve a destruição do templo no ano 70, e alguns estudiosos defendem que, por você perceber uma referência tão direta a elementos do culto judaico, do culto hebreu, e por você não ver nenhuma referência que aponte para a destruição do templo dentro da carta, alguém, ou os estudiosos defendem, aliás, que essa carta, a data dela foi uma data antes da destruição do templo. Porque pense comigo, e esse é o exercício, né, que os estudiosos fazem. O escritor aos Hebreus está defendendo exatamente a superioridade de Cristo com relação a todos os elementos do culto judaico, né? Então, um argumento fortíssimo, né, para ele defender, para fortalecer essa argumentação dele, seria ele fazer referência à destruição do templo, né? Porque seria que como que a cereja do bolo da argumentação, né? A prova de que, de fato, esses símbolos do culto judaico já não têm nenhuma relevância, é que o próprio Deus permitiu que fosse destruído, né? Então, seria um argumento forte. Então, é por isso que a boa parte da tradição defende que essa carta ela foi escrita antes da destruição do templo de Jerusalém. Por outro lado, e aqui eu sempre gosto de trazer os dois posicionamentos, né? Porque o objetivo no curso de teologia em nível bacharel não é resolver, é botar, abrir a mente para que você estude, né? Então, mas existe, por outro lado, aqueles que defendem que não há nenhuma necessidade do templo estar em pé para ele argumentar. E por quê? Porque ele diz o seguinte: o que se pode dizer também é que você não vê na carta aos Hebreus nenhuma referência ao templo. Todas as referências são ao tabernáculo. Ele não fala do templo, nem do de Salomão, nem do de Herodes, nem de Zorobabel, nem ele não fala de templo. Ele faz referência lá ao tabernáculo, ainda na época do Êxodo. Então, alguém defende também que não há nenhuma necessidade de ter sido escrita antes, por conta disso também. O certo é que, pelo conteúdo da carta, como eu já até adiantei agora há pouco, o que se percebe é que o que levou o escritor aos Hebreus a escrever essa carta e endereçar esses irmãos foi exatamente o que se via presente dentro das comunidades cristãs, principalmente na vida daqueles cristãos hebreus, que era uma tentativa ou a tentação de retornar às práticas judaicas, né? De voltar aos elementos de culto judaico, de voltar à prática da lei, de voltar aos sacrifícios. E
o escritor escreve exatamente para, como eu já disse aos irmãos agora há pouco, para exortar os irmãos a perseverarem na fé e a não retornarem para esses elementos judaicos, porque isso seria não apenas um retrocesso, mas um prejuízo muito grande espiritual para eles, porque seria como se eles estivessem crucificando Cristo novamente. Ou seja, eles estariam tornando o sacrifício de Cristo banal. E para provar como eu posso dizer, usar uma expressão mais simples aqui, para provar a fragilidade, não é, dessa fé que tenta voltar ao judaísmo, a fragilidade dessa crença de tentar ou voltar ao judaísmo ou unir conceitos cristãos aos judaicos, Paulo, o escritor aos Hebreus, a tentativa de chamar Paulo, o escritor aos Hebreus, ele faz exatamente esse contraste. Não sei se eu estou usando a expressão correta. Ele faz esse contraste, mas é claro, colocando sempre Cristo como superior, né? Ele começa apresentando Cristo superior aos anjos, depois a Moisés, a lei, ao tabernáculo, aos sacrifícios, porque esse é o propósito dele, é dizer que o cristianismo, a fé cristã, o que Cristo fez, é superior a tudo aquilo que a lei apresentava. E aí eu lembro de uma lição bíblica que nós tivemos há algum tempo atrás, e que trata exatamente da Epístola aos Hebreus, inclusive uma lição escrita pelo pastor José Gonçalves. E eu lembro que eu fiz um destaque lá com relação ao seguinte, que geralmente, às vezes, as pessoas dizendo assim, irmão, naquele tempo da lei, né? As pessoas dizem assim, no tempo da lei, as coisas elas eram mais difíceis, né? Mas hoje não é tão difícil assim. Difícil era no tempo da lei. Só que, quando você lê Hebreus, o que você percebe é que o propósito do escritor é mostrar exatamente que o ministério de Cristo é superior. Não é inferior, é superior. Então, as demandas, elas são maiores, muito maiores. Inclusive, aqui, um irmão me perguntou uma vez sobre essa questão do dízimo. Pastor, com relação ao dízimo e tal, o que é que o senhor acha? Eu disse assim, irmãos, é o seguinte, se a gente entende que nós estamos vivendo numa aliança superior, não é inferior à antiga, nós vivemos uma aliança superior. Nós somos servos do Cristo, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o que, inclusive, Hebreus capítulo 7, né, vai tratar. Se nós servimos a um sacerdote superior, estamos dentro de um ministério superior. O dízimo, meu irmão, é o mínimo que você tem que fazer. Né? Na velha aliança, o dízimo era o máximo, vamos assim dizer, era o máximo que a pessoa deveria fazer. Só que a aliança que a gente vive, ou debaixo da qual a gente está, é uma aliança superior. Então, o dízimo é o mínimo, não é o máximo, é o mínimo que eu tenho que fazer. Então, não posso enxergar o dízimo como uma obrigação. Né? Eu devo enxergá-lo como uma questão, é claro, de fé, de gratidão a Deus, e entendendo que isso é o mínimo que eu devo fazer hoje. É o mínimo. Então, dentro da carta aos Hebreus, você percebe constantemente esse propósito do autor em apresentar sempre o ministério de Cristo como superior à lei, a Moisés, ao tabernáculo, aos sacrifícios, etc. Inclusive, há uma parte da carta em que isso fica muito claro, que é Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, apenas para destacar uma expressão usada pelo escritor, capítulo de número 10, apenas uma expressão que ele usa aqui no versículo 1, quando ele diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Então, esse contraste aqui, para mim, é um dos que mais esclarecem, pelo menos essa primeira parte da carta, né, que vai do 1 ao 10, capítulo 1 ao 10, que é onde
onde o escritor apresenta o ministério de Cristo superior, onde ele usa a expressão sombra, falando dos elementos da lei, e aqui, é claro, ele está condensando tudo, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo. Ele está dizendo que tudo isso que ele tratou até agora é apenas sombra dos bens futuros. Ou seja, não é a realidade. Não é a realidade, é apenas sombra, é apenas uma imagem. Né? É apenas uma representação daquilo que de fato é a realidade, que é Cristo. Cristo é a realidade para o qual todas essas sombras apontavam. Né? Uma vez eu estava explicando isso para pessoas mais de idade, né? E eu percebi que os irmãos não estavam entendendo. Aí eu disse, irmãos, olha, pense comigo o seguinte, imagine que os irmãos que viveram antigamente sabem disso, que antigamente, quando a pessoa viajava, né, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Né? Então, e durante muito tempo houve muita essa tradição, né, de pessoas irem trabalhar em São Paulo e tal, às vezes maridos iam, deixava a família aqui para ir trabalhar e tal. E aí sempre deixava, às vezes, uma foto com a esposa, né, e tal. Ou a esposa tinha mesmo em casa, porque naquela época era muito difícil, não havia chamada de vídeo, não havia nada, então era isso. Aí eu disse, imagine agora, irmãos, que o marido trabalha 1 ano lá para São Paulo e tal, só fala com a esposa pelo telefone. E aí todo dia antes dele, para lembrar dele, ela pega a foto, ela abraça, ela beija a foto, e tal. Aí o marido, 1 ano depois, volta, mas a mulher decide continuar abraçada com a foto. Ela não quer o marido, ela quer a foto. Ou seja, ela decide se agarrar à foto e despreza o marido, que é a realidade. Eu digo, irmãos, é isso que Hebreus está falando. A exortação do escritor é exatamente essa. Ou seja, tudo que havia na lei era foto, era sombra, entendeu? Era só uma imagem, uma representação daquilo que Cristo é a realidade. Então, deixar Cristo, que é a realidade, pelas sombras que são ali, que eram ali os elementos da lei, as cerimônias, os sacrifícios e tal, era exatamente a mesma coisa como que a mulher, né, que deseja, que continua, resolve continuar abraçada com a foto, tendo o marido ali presente. Então, esse é o sentido aqui de tudo isso que o escritor aos Hebreus fala na primeira parte, da carta, que é a que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 10, que é onde ele faz esse contraste entre os elementos da religião judaica e da religião do cristianismo, né? Daquilo que Cristo veio fazer. Então, no que diz respeito, para a gente concluir aqui com relação a Hebreus, a divisão da carta. Né? A carta, ela pode ser dividida em 2 grandes partes, que é a primeira que vai do capítulo 1 ao capítulo 10, e a segunda, a que vai do 11 ao 13. Né? Capítulo 11 ao 13. Então, do capítulo 1 ao capítulo 10, você tem exatamente as exortações do escritor aos Hebreus, no que diz respeito à superioridade de Cristo. Se a gente for dar aí um título, né, uma designação para essa primeira parte, é a superioridade de Cristo. Né? E é onde ele vai trabalhar ao longo de todo esse conteúdo. Repito, eu estou sendo, talvez até prolixo nisso aqui, repetitivo, aliás, mas é proposital. Do capítulo 1 ao capítulo 10, ele vai trabalhar exatamente isso. A superioridade de Cristo aos anjos, a Moisés, a lei, o tabernáculo, as cerimônias, aos sacrifícios, tudo isso. O propósito dele do capítulo 1 ao 10 é mostrar essa superioridade de Cristo, né? E sobre todos esses elementos da lei. Inclusive, uma parte muito interessante nesse primeiro recorte aí da carta é onde o escritor trata, no capítulo 7, do sacerdócio de Cristo como superior ao sacerdócio levítico. Né? É muito interessante a forma como ele desenvolve o argumento ali. Por quê? Porque você percebe que, aquilo que eu falei agora há pouco,
que esse ministério de Cristo, esse sacerdócio de Cristo, ele não é um sacerdócio inferior, ele é um sacerdócio superior, com demandas superiores, com exigências superiores, né? E, é claro, com uma eficácia superior ao sacerdócio levítico. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que é a que vai do capítulo 11 ao capítulo 13, que são aí apenas aí 3 capítulos, 11, 12 e 13, é o que nós chamamos de exortação à perseverança. Então, você tem o capítulo 1 ao capítulo 10, a primeira parte da carta, em que ele coloca o ministério de Cristo como superior, é o que a gente chama de parte doutrinária, né, professor Ares? Parte doutrinária por quê? Porque o que ele está dizendo é isso. Olha, você não pode retornar para o judaísmo por essa razão. Porque nós servimos a Cristo e ele tem um ministério superior. Por essa razão, superior aos anjos, a Moisés, a lei, etc. Aí do capítulo 11 ao 13, ele vai agora exortar os irmãos a, com base no que ele ensinou até o capítulo 10, perseverarem. Como que ele faz isso? Primeiro, ele começa mostrando exemplos do Antigo Testamento de homens e mulheres que perseveraram. E aqui eu quero que os irmãos abram a Bíblia, aliás, para a gente ver algo muito interessante em Hebreus, capítulo 11, dentro dessa parte da perseverança na fé, que às vezes nós deixamos passar desapercebido. Nós costumamos chamar, por exemplo, o capítulo 11, né, de capítulo dos heróis da fé. Não sei nem se eles aceitariam esse nome, né? Heróis. A gente chama, né? A gente tem muitos testemunhos de fé no capítulo 11. Você tem o testemunho de fé de Noé, aliás, começa de Abel. Abel, Enoque, Noé, Abraão. Você tem mulheres também, Sara, Rabi, tal. E muitos testemunhos de fato. Moisés. Agora, há uma parte dentro do capítulo 11 que fala desse viver pela fé, ou perseverar pela fé, que geralmente nós deixamos a perceber, que é a parte onde nós temos aí, vamos aí a partir do versículo 32, Hebreus 11, 32, você que tem a sua Bíblia, acompanhe. Diz assim: e que mais direi? Ou seja, o que eu vou dizer mais? Né? Falaria mais de quem? Ele já falou de tanta gente, ele está dizendo assim, agora eu vou falar mais de quem? Quem que eu poderia acrescentar a essa lista? O que mais eu poderia dizer sobre esse viver na fé? Aí ele diz, faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí ele diz, os quais, falando destes, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Até aqui é bênção, né? Vitória, é conquista, é triunfo. Verso 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Bênção. Mais bênção, verso 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aí agora começa. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha mesmo. É interessante que, geralmente, quando a gente vê essas exortações com relação a esse viver pela fé, nós nos focamos apenas, né, nessas partes em que você tem exortações acerca do viver na fé, com base nesses muitos homens de Deus, é claro que obtiveram grandes conquistas pela fé, venceram reinos, fecharam boca de leões, etc, etc. Só que o mesmo texto diz que alguns também pela fé foram torturados,
Foram mortos, foram açoitados, enfrentaram prisões, enfrentaram cadeias, foram perseguidos, tiveram ali os seus bens roubados, não é? Então, você percebe que o escritor aos Hebreus, ele está lembrando os irmãos ali das comunidades cristãs que o viver pela fé, ele não traz apenas benesses, como a gente diz, né? Não traz apenas bênçãos nesse sentido de vitórias, de conquistas, mas o viver pela fé é o que nos possibilita também perseverar, mesmo diante da perseguição, né? Mesmo diante do desamparo, mesmo diante do escárnio, mesmo diante dos maus tratos, até mesmo diante da morte. Né? É a fé que nos faz perseverar diante de tudo isso. Então, esses 3 capítulos, Hebreus 11, 12 e 13, cumprem esse propósito de exortar. Depois de apresentar os exemplos, aí no capítulo 12 ele diz, portanto, também nós. Aí ele vai agora usar os exemplos do capítulo 11 para exortar os irmãos a perseverar na fé. Portanto, também nós, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e essa nuvem de testemunha é o testemunho desses heróis da fé, né? Nós devemos, então, correr com perseverança, olhar para Cristo, correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando sempre para Cristo. Então, Hebreus cumpre, portanto, esse propósito, tanto de conscientizar os irmãos da superioridade da, da aliança de Cristo, né, ou seja, do que Cristo fez em relação a todos os elementos da lei, mas também, com base nisso, a exortar os irmãos a perseverarem na fé. Então, basicamente, irmãos que nos ouvem, os que estão aqui presentes, é estranho, né, falar com pouca gente, que a gente não sabe se olha para cá ou para você, para vocês. Ainda mais para um autista, mais difícil ainda. Tem dificuldade de manter contato visual. A Epístola aos Hebreus tem esses propósitos. Então, introdutoriamente, eu acredito que é isso que a gente poderia trazer aqui aos irmãos. E só informando, e aí informando aos irmãos, que essa aula, repito, é só a aula introdutória, né? Os irmãos vão ter todo o material à disposição para os irmãos estudarem, fazerem seus apontamentos, tirarem suas dúvidas. Eu sempre deixo meu contato à disposição para os irmãos tirar alguma dúvida, precisar de alguma ajuda em algum trabalho. Mas, graças a Deus, até agora ninguém entrou em contato. Não sei se é porque estão botando fé no que eu estou dizendo. Até agora ninguém entrou em contato, não. Mas está à disposição. Continua à disposição o contato para tirar dúvida ou, se precisar de ajuda em algum trabalho, a gente pode ajudar também. A gente está à disposição. A segunda epístola, dentro aí da ordem de epístolas gerais, é a epístola de Tiago. Tiago, que é uma epístola aí formada por 5 capítulos, né? Você tem 5 capítulos na epístola de Tiago, e já iniciando aqui por esse ponto, o Tiago aqui que escreveu a epístola, ele é o Tiago, irmão de Jesus. Você tem, é claro, dentro do Novo Testamento, você tem alguns Tiagos, né? Tem alguns Tiagos. Mas o Tiago que escreveu a epístola é o Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Que é o mesmo Tiago que aparece lá em Atos capítulo 15 e que é citado por Paulo na carta aos Gálatas também, como uma das colunas da igreja, e que se converteu possivelmente depois que Jesus apareceu para ele, como está lá em 1 Coríntios 15, como Paulo testemunhou, e ele apareceu a Tiago, que era seu irmão. Então, essa epístola foi escrita por Tiago, e esse Tiago é o Tiago irmão de Jesus, é um dos irmãos de Jesus. Assim como Judas também, que é o escritor de outra epístola. Então, eu estou falando essas informações assim, com toda certeza. É claro, a gente tem toda fundamentação histórica, você tem fundamentação histórica nos pais da igreja, você tem fundamentação bíblica, né, dentro do próprio
texto bíblico em Judas, capítulo 1, verso 1, só tem um capítulo, diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. E esse Judas aqui que diz que é irmão, esse Tiago que Judas diz que é irmão, era alguém de proeminência dentro da igreja. É que ele cita ele, irmão de Tiago. E o único Tiago que nós temos de proeminência a partir ali do que Atos nos ensina é o Tiago de Atos 15, que é o irmão de Jesus. É porque o outro já tinha morrido, né? O outro morreu em Atos 12, tinha um outro Tiago também, mas que dentro da história do cristianismo você não percebe ele em tanta evidência assim. Então, pelas provas bíblicas, pelo estudo também gramatical que é feito com relação ao que Tiago escreve em sua carta e ao que você encontra presente naquela carta que foi enviada por Tiago em Atos 15, que embora a escrita lá seja lucana, mas a carta foi do presidente da convenção, né? Ali da reunião, que era Tiago. Então, você vê muitas semelhanças também, o que é dito lá com o que Tiago diz na sua carta. Então, por essas e outras razões, a tradição da igreja, ela dá a Tiago, irmão do Senhor, a autoria humana dessa carta que traz o seu nome. Então, o Tiago aí é o Tiago, irmão de Jesus. Essa carta, ao que tudo indica, foi escrita por volta do ano 44 depois de Cristo. Por quê? Porque, primeiro, não há nenhuma menção ao Concílio de Jerusalém, embora, repito, o que ele escreve lá é usado pela crítica bíblica para, né, nessa questão da comparação. Você não vê nenhuma menção ao que acontece lá, e nenhuma menção a outros problemas que já haviam, que já começam a aparecer na igreja a partir dali. Então, por essas razões, a tradição da igreja coloca a escrita da carta de Tiago aí por volta do ano 44. Se a gente pegar e comparar essa data com os outros livros do Novo Testamento, nós teremos Tiago como o documento mais antigo do Novo Testamento. Né? Então, você tem a carta de Tiago, você pode dizer aqui quase sem sombra de dúvidas, né? A gente não pode, quando se trata de elementos assim históricos, a gente não pode dizer sem sombra de dúvida. Mas você pode dizer quase sem sombra de dúvida que a carta de Tiago foi a primeira epístola, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, escrito aí por volta do ano 44 depois de Cristo. Então, bem recente mesmo, onde a igreja, em sua maioria, ainda era uma igreja, né, formada por judeus e que tem, portanto, ou recebe, portanto, essa carta de Tiago. Então, vou fechar aqui uma aba que apareceu aqui no computador. Então, por volta do ano 44 é que essa carta é escrita. Com relação ao conteúdo da carta, aliás, ao que motiva Tiago a escrever a carta, você percebe algumas questões a partir do próprio conteúdo da carta. Primeiro, pelo conteúdo da carta, você percebe que o propósito de Tiago, ao escrever a carta, não é apenas trazer elementos doutrinários. Você percebe que há um tom muito prático adotado por Tiago dentro da carta. Então, você vê que ele não trata de questões complexas, né, da vida cristã. A carta de Tiago, portanto, é uma carta muito prática. Você vai ver ele falando de provações, no capítulo 1. Você vai ver ele falando da questão da acepção de pessoas, no capítulo 2. A questão do mau uso da língua, no capítulo 3. No capítulo 5 também, falando da questão dos ricos que exploravam os pobres, etc., também no capítulo 5. Vai falar sobre oração, sobre a unção com óleo, etc. Então, você percebe que há um intuito muito prático na carta de Tiago. Então, a partir dessas informações, o que se entende é que Tiago escreveu a sua carta bem no início da história da igreja, quando você não tinha, aliás, a igreja ainda não tinha tantos problemas
né? Tantos problemas que vão ser contemplados, por exemplo, por outros escritores, principalmente por Paulo. Você percebe que os problemas que Tiago trata ali são problemas mais de ordem prática, né? Talvez se a gente fosse destacar aqui um problema de fato, apenas ali a questão da acepção de pessoas, né? Mas nada tão grave como as outras questões que são tratadas por Paulo. Por Paulo, por exemplo. Então é por essa razão que Tiago é considerada uma carta bem antiga e o documento mais antigo do Novo Testamento. Uma outra informação, dentro ainda do contexto da carta e do propósito, é que ele escreveu para crentes também, em sua maioria, que eram judeus. Se você abrir, por exemplo, a carta de Tiago, capítulo 2 e o versículo 2, ele usa uma expressão aí, no versículo 2, pelo menos aqui na minha versão, aparece, porque se no vosso ajuntamento, na tua aparece ajuntamento também, ou em outras traduções vai aparecer reunião. Mas a palavra que aparece aí para ajuntamento e reunião é a mesma palavra grega para sinagoga. A mesma palavra grega para sinagoga. Então, tudo indica, a partir dessa expressão, que ele estava se referindo ao local onde esses irmãos se reuniam para cultuar a Deus. Então, né, essa informação também aponta para esse fato de que ele estava se dirigindo a cristãos hebreus, né, cristãos judeus. Sinagoga, pronto, exatamente. Então é por essa razão, por essas, é claro, e outras razões, que se defende que a carta de Tiago foi endereçada a cristãos judeus. Uma outra questão que a gente percebe aqui no que diz respeito ao conteúdo e contexto da carta é que você vê muitos elementos do Sermão do Monte presente dentro da carta de Tiago. E os estudiosos dizem que a carta de Tiago é o que mais se parece no Novo Testamento com o livro de Provérbios, né? Inclusive, você vê no capítulo 1, ele constantemente apelando para o fato de que os irmãos deveriam buscar sabedoria, pedir sabedoria a Deus, né? Então, alguns estudiosos, inclusive, chamam, não apenas dizem que há essa correlação entre Tiago e Hebreus, mas costumam chamar Tiago e Provérbios, costumam chamar Tiago de o livro de Provérbios do Novo Testamento. Porque o que Tiago escreve dentro desses 5 capítulos reflete muito o que você vê em Provérbios. A questão da sabedoria, a questão da verdadeira religião, a questão da prática da palavra, o mau uso da língua, né? Tudo isso você vê presente lá no livro de Provérbios. Então, o conteúdo da carta de Tiago é um conteúdo muito parecido com o que nós encontramos no livro de Provérbios. Então, há essa semelhança também. Nós acreditamos, olhando para a carta de Tiago, que o ponto de maior controvérsia na carta de Tiago é o que nós encontramos aí no seu capítulo 2. Né? A gente fosse colocar assim como a parte mais aguda da carta, né, mais complexa também, é o que a gente encontra no capítulo 2 da carta de Tiago, e os versículos 14 ao 26, que é onde Tiago faz essa relação entre fé e obras. Fé e obras. E essa parte da carta de Tiago, ela é tão aguda e tão complexa que o próprio Lutero, né, os irmãos sabem disso, Lutero, durante muito tempo, ele não considerou a Epístola de Tiago como um livro inspirado. Inclusive, Lutero ele era muito linguarudo, né? Ele tinha assim, as expressões, às vezes, muito fortes. Ele chamava de Epístola de palha, né? Lutero, ele tinha a língua muito afiada para falar do que ele não concordava, né? Quem lê, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ler, e aí eu até recomendo os irmãos lerem, mas leia com estômago de crente. O livro ele foi lançado pela editora Monergismo,
que é o livro Conversas à Mesa de Lutero, né? É um livro sem censura, né? Ou seja, foram os alunos de Lutero que escreveram o que ele disse, não foi ele, não, né? Então, tem loucura lá. Inclusive, dentro desse livro, salvo o engano, você tem, inclusive, nesse livro, né, relatos dos seus alunos, você tem ele falando sobre essa questão também, nas conversas, à mesa mesmo, ele conversando com os alunos e os alunos escrevendo, e ele, em algum momento, chama Tiago também de epístola de palha, né? Epístola de palha. Ou seja, na mente de Lutero, Tiago não era uma epístola inspirada. E por quê? Os irmãos sabem que todo homem ele é fruto do seu tempo, né? Então, o debate que Lutero ele estava travando com a Igreja Romana era um debate exatamente no que diz respeito em como o homem era justificado, né? E Lutero ele intensificou tanto esse debate, é uma informação que muito protestante às vezes tem medo de falar, né? E até a gente ter cuidado para que a gente fala, que Lutero ele até adulterou uma tradução bíblica, né? Para colocar a palavra somente pela fé. Eu não me recordo aqui qual é o versículo de Romanos, mas ele adulterou uma tradução lá, ele acrescentou aí o termo somente, né, que ele quis enfatizar, e aí na tradução ele colocou somente, somente pela fé. Então, por conta do debate, né, que era nessa questão da justificação pela fé, então ele entendia que o que Tiago havia escrito ia não ao encontro, mas ia de encontro a tudo que Paulo afirmava, né, contradizia tudo que Paulo havia dito, ou seja, que a justificação é pela fé, que o homem não é justificado pelas obras. Inclusive, o ponto que mais escandalizava Lutero, e outros, é claro, Lutero não era o único, é quando Tiago diz que Abraão não foi justificado só pela fé, mas pelas obras também, sendo que Paulo disse em Romanos 4 que não foi pela fé, unicamente. Né? E tudo se resolve, irmãos. É claro, a gente não sana todas as dúvidas, né? Mas eu acredito que uma forma simples da gente entender essa parte de Tiago, que uma parte considerada um pouco mais complexa, é a gente pensar no seguinte, comparando Paulo com Tiago, né? É que Paulo, ele está olhando para o início, Tiago está olhando para o fim. Paulo está olhando para o fundamento, Tiago está olhando para o restante da construção. Paulo está olhando para as raízes, Tiago está olhando para os frutos. Então, eles não estão falando da mesma coisa na mesma perspectiva, né? Então, enquanto Paulo fala do início da fé, da salvação, qual é o início da fé? Da salvação? Fé. Não precisa crer. Mas qual é o fim? Qual é o propósito? Ao que a salvação leva? A prática de boas obras. É por isso que ele diz que a fé sem obras, morta. Por quê? Porque a fé que não produz boas obras não é uma fé verdadeira. Né? Então, o contraste não é Tiago com Paulo. Né? Não é Tiago com Paulo. Tiago está olhando para o fim, para o resultado. Paulo está olhando para o começo, para o fundamento. Então, é por isso que existe essa aparente contradição. Então, quando Tiago diz, por exemplo, no capítulo 2, e versículo 17, quando ele diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Né? E aí ainda, um ponto ainda mais, assim, complexo, que é o verso 23, que eu fiz referência, né? Ele diz assim, cumpriu-se a escritura e diz, creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Né? Então, é entender, repito, a perspectiva de Tiago. Tiago está olhando para o fim, para o propósito, para o resultado. Outro ponto da carta de Tiago, que eu julgo também ser importante, uma breve observação e que às vezes gera debates, é o capítulo 5,
e o versículo 14 e 15, onde Tiago fala da unção com óleo. Né? Capítulo 5 de Tiago, versículos 14 e 15, ele diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, ou com óleo. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, esse texto, ele gera uma série de debates, tem gerado. Né? E aí você tem 3 posicionamentos na história da igreja com relação a ele. Primeiro, você tem aqueles que defendem que, quando o Tiago fala de óleo aqui, azeite, ele está falando de uma prática medicinal. Como se ele estivesse dizendo assim, orem, mas usem remédio. Né? É mais ou menos isso, né? Ore, mas usem remédio. Então, ele estaria falando do azeite como uso medicinal, que era usado mesmo naquele contexto, né? E ele estaria falando disso. Seria como que, popularmente, como eu estou dizendo aqui, ore mais, medique. É um conselho bom, né? Mas parece que não é isso que o Tiago está dizendo. Mas tem essa posição. A segunda posição é que Tiago estaria falando do símbolo do Espírito Santo. Ou seja, você teria aí o derramar do óleo como uma forma de materializar, entre aspas, né, a ação do Espírito Santo. É a mesma coisa que a Igreja Católica usa, por exemplo, e geralmente a Igreja Católica tem muito esse posicionamento, que é quando a Igreja Católica faz a cerimônia a cerimônia de crisma, crisma, e ali que seria quase que o nosso batismo com o Espírito Santo, né, a unção, que é quando a pessoa é crismada, a pessoa recebe ali o óleo e tal. Então seria mais ou menos isso, parecido. E o terceiro posicionamento, que nós acreditamos ser o posicionamento bíblico, ortodoxo, é que a unção com óleo aqui, ou o óleo aqui, está presente aí não como um símbolo do Espírito Santo, ou como um medicinal, mas sim, o óleo é como um estímulo, é uma forma de estimular a fé do ouvinte a crer na unção divina. É mais ou menos nesse sentido. Você percebe ao longo do restante da ação que o foco não está no óleo, na ação, não é no óleo. Então, não há nenhuma importância no óleo. E que há alguns princípios, entendendo que esse seja o entendimento correto sobre o texto, alguns princípios que a gente precisa lembrar. Primeiro, o texto mostra que a unção com óleo, ela é para o doente, não é para a doença. Esse é o ponto que a gente precisa lembrar. A gente não lembra, não percebe, ou se percebe, não liga. A unção com óleo não é para a doença, para o doente. Aí é dito assim: está alguém entre vós doente, ungindo-o. Então, é ungir o doente, não é a doença. Porque tem gente por aí ungindo a doença. Né? Irmão, onde é o problema? É um caroço que eu tenho aqui, pastor, nas costas. Não ungir com óleo, eu unge a doença. Não é bíblico, isso é prática pagã, é modismo. Então, a unção é do doente. Outra coisa, o que se percebe pela construção da frase aqui na exortação de Tiago, é que a unção com óleo, ela não é oferecida, ela é pedida. O texto diz assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros. Então, não é algo, não é tipo, eu sou pastor, né? Então, sou, de certa forma, presbítero. Aí eu andar com óleozinho dentro do bolso. Aí eu vou lá orar pelo irmão, você quer receber a unção com óleo? Não, não é isso. Então chame os presbíteros. Isso se torna ainda mais claro, irmão Aris, o Reuel e os irmãos que estão online. Isso fica ainda mais claro pela seguinte questão, que as igrejas naquele contexto geralmente se reuniam ou nas casas, ou como nesse caso aqui em sinagogas, né? É ainda mais evidente esse fato, né? De que deveria ser algo pedido, tragam, orem sobre ele, né?
entendeu? Então não era algo que a pessoa ia oferecer, ou andava oferecendo, olha, ou então vamos fazer o culto da unção com óleo. Esse tipo de coisa é prática pagã, é paganismo, na verdade. Né? Vamos lá. Outro princípio é que o texto diz assim: chame os presbíteros da igreja. Então, está limitando aí a prática da unção ao ministério da igreja, ao pastor, ao presbítero. Então, não é qualquer pessoa, não é a irmã que sai com um pote de óleo, não é uma pessoa que anda aí perambulando com uma cabacinha de óleo, né, na cintura para ungir ninguém. Então, não é isso. Então, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aí diz, e a oração da fé salvará o doente. Então, observe que a questão não é o óleo, né? Porque o óleo é só um símbolo, aponta para uma realidade, é um estímulo à fé. O que de fato vale, o que de fato tem importância dentro do contexto da unção com óleo, aí é a oração da fé. Né? E geralmente a gente vê essa expressão, não é oração da fé, e a gente pensa que ela está se referindo a um tipo de oração. Quando, na verdade, a construção gramatical do texto não aponta para um tipo de oração, mas a oração com fé. Ou seja, é orar com fé, é orar crendo. Isso é oração da fé, não é um tipo de oração. Ah, é porque tem a oração aqui, a oração e tem a oração da fé. Não, não é um tipo de oração. É oração com fé. Então, orem sobre ele, e a oração da fé salvará o doente, que a ideia de salvar aqui, é claro, não diz respeito a salvar no sentido de pecado, mas no sentido de curar. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, entendendo que a unção com óleo, dentro da carta de Tiago, ela cumpre esse propósito, né, de ser um estímulo à fé daquele que está recebendo a oração, a gente precisa observar também esses princípios que são muito importantes. Muito bem. Quanto à divisão da carta, quanto à divisão da carta de Tiago, nós podemos dividi-la em três partes. A primeira parte é a parte que vai do capítulo 1 ao capítulo de número, aliás, é a parte que trata, que compreende, perdão, apenas o capítulo 1.
Eu nem trisquei. Pegou sozinho. Segunda Pedro. Botou? O texto, irmãos, o áudio voltou, irmãos, respondam aí. A gente não tinha percebido que tinha saído. Tudo bem? Eu estou pedindo que os irmãos observem comigo que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2. Nós estamos vendo ainda sobre as epístolas de Pedro, né? E eu quero trazer aqui um destaque, como eu fiz nas outras cartas, capítulo 2 e o versículo 1. É 1. 2 de Pedro 2 e 1, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão. Pode ser que Por que que eu li esses dois textos? Por que que eles são textos assim que são frutos de debate com relação a essas duas epístolas de Pedro? Porque os irmãos sabem que dentro da tradição cristã existe uma corrente teológica que defende o entendimento doutrinário acerca da morte de Cristo, que é chamado de expiação limitada, né? Que eles próprios têm mudado muito, né, as nomenclaturas, porque, querendo ou não, essas nomenclaturas às vezes elas ficam ambíguas e dá um entendimento diferente, né? E eles optam muito mais hoje pela expressão expiação eficaz, né, e não limitada. Porque eficaz se torna mais, dá mais de entender o que eles estão querendo dizer, né? Então, há esse entendimento por parte dos nossos irmãos reformados que defendem que Cristo, portanto, teria morrido apenas pelos eleitos, né? Por aqueles que Deus escolheu desde a eternidade. E um dos textos que é muito debatido e que é usado pelos irmãos que pensam diferente, que têm um entendimento diferente acerca da expiação, e que é debatido tanto por eles como por aqueles que pensam diferente, é exatamente essa comparação entre 1 Pedro 1, verso 18 e 19, e 2 Pedro 2, e verso 1. Por quê? Porque em 1 Pedro, capítulo 1, você tem a expressão, não foi com prata e ouro, e que nós somos resgatados da nossa maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. E aí, no capítulo 2 da segunda carta, você tem o escritor dizendo que esses falsos mestres negarão o Senhor que os resgatou, né? E aí você tem a mesma palavra, que é a mesma palavra para resgatou lá, que dá essa ideia de alguém que é comprado e liberto, né? Alguém que é resgatado, comprado, liberto e tal. Então, existe esse debate com relação, então, a quem seria o Senhor que resgatou em 2 Pedro 2. Esse Senhor que resgatou seria Cristo? Essa referência seria ao próprio Cristo? Né? De fato? Então, existe esse debate dentro aí do campo interpretativo das duas epístolas de Pedro, né, com relação ao que representaria esse resgate. Porque, e aí eu sempre digo, irmãos, que esse problema não é um problema só dos
irmãos que entendem que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Isso é um problema que a gente precisa resolver, é um ponto, né, complexo dentro da carta de Pedro, que qualquer cristão que crê na Bíblia e crê no sacrifício de Cristo precisa resolver. Porque, pense comigo, imagine que um criminoso ele vá diante do juiz, ele cometeu um crime, né? E aí o juiz estipula uma sentença. Ou uma sentença ou a cobrança de uma fiança. Ele diga lá, olha, você tem opção, ou você vai ficar 3 meses de reclusão, 3 meses preso, 3 anos, vamos colocar, 3 anos preso, ou você vai pagar 20 mil reais de fiança. Aí o homem diz, não, não tenho condição de pagar. Não tenho condição de pagar. Então vou ter que ser preso, porque eu não tenho condição de pagar. Aí, imaginemos que alguém chega e pague a conta. Pague a fiança, pague os 20 mil, para que ele seja solto. Mas mesmo com a dívida paga, o juiz decida que ele tem que cumprir a pena. Aí a pergunta que a gente fica é, haveria justiça em um juiz agir assim? O que você acha? Por que eu estou fazendo essa reflexão? Porque, assim, a palavra resgate, dentro do contexto da Epístola de Pedro, ela está muito associada exatamente a essa ideia de alguém que é comprado e liberto da sua dívida. Vamos supor, imagine um escravo naquele contexto. Você sabe que os escravos naquele contexto, eles não eram escravos como, por exemplo, no Brasil, que as pessoas iam lá e escravizavam. Né? Os escravos, eles eram espólios de guerra, prisioneiros de guerra, aliás, ou eles eram pessoas que haviam adquirido dívidas e não tinham como pagar, e iam trabalhar, ou se submetiam à escravidão para pagar a dívida. Né? Então, é nesse contexto que Pedro usa a expressão de alguém que é comprado e livre da sua dívida. E livre da sua dívida. Né? Então, ele tá apontando exatamente para isso. Olha, Cristo veio e pagou a nossa dívida. Eu não tenho mais dívida diante de Deus. Aí por que eu digo que esse é um problema? Não é apenas de quem pensa que Cristo morreu pelos eleitos apenas, mas é um problema de qualquer pessoa que creia na eficácia do sacrifício de Jesus. É exatamente nós resolvemos o problema de onde estaria a justiça divina nesse sentido. De alguém que é resgatado, tem a sua dívida paga, tem a sua conta paga, tem a sua conta quitada, tem o seu crime ali pago, né? Tem a sua culpa expiada, né? Para usar o termo bíblico, e ao mesmo tempo essa pessoa ela é condenada por uma dívida que já foi paga. Né? Essa é a questão que torna o texto, embora pareça um texto tão simples, mas torna esses dois textos complexos. Por quê? Porque lá diz assim, negarão que o Senhor que os resgatou e trarão sobre si mesmo condenação. É? Então, é mais ou menos como se fosse assim, eles tiveram a sua dívida paga, Cristo já pagou tudo por eles, mas ao mesmo tempo, eles vão ser condenados por uma dívida que Cristo já havia pago. Né? Aí a questão a se resolver é onde há justiça nisso, né? Onde ficaria, portanto, a justiça divina nesse aspecto. E aí eu sempre digo que para o calvinista é mais fácil de responder, né? Por quê? Porque o calvinista não tem um problema no que diz respeito à justiça, né? O problema dele não é esse. Né? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, não, Cristo morreu só pelos eleitos. Então, eleito, ele teve a sua dívida paga e ponto final, e ele está salvo eternamente. Né? Só que aí o calvinista ele vai ter o problema textual, né? Porque o texto diz que aquelas pessoas negaram o Senhor que os resgatou. Né? Só que aí nós temos o problema da justiça. Agora, do nosso lado, a gente tem. Né?
Como que alguém teve a dívida paga, Cristo pagou por ela, e ao mesmo tempo Deus vai cobrar uma dívida pela qual Cristo já pagou. E eu sempre tenho optado, irmãos, por um caminho, pela uma via média. Pela uma via média. Eu tento optar por uma via média. Qual é a minha via média com relação a esse problema, que não é apenas aqui em Pedro? Eu estou destacando esse problema nas duas cartas de Pedro, porque são as duas cartas que a gente está considerando aqui, né? Mas esse problema você encontra em Romanos, você encontra em outras cartas de Paulo, você encontra nos Evangelhos, mas aqui eu estou fazendo porque é a carta que a gente está considerando. Qual seria a minha via média? Minha via média é o seguinte: quando você percebe o resgate que Cristo pagou na cruz, você precisa percebê-lo de duas formas. Você precisa entender a expiação, você precisa entender especificamente o que é o resgate. Então, o que é a expiação? É o fato de que Cristo foi à cruz, morreu, pagou pelo pecado de todos os homens. Foi lá e morreu. Então, nesse sentido, Cristo morreu por todos. Ele pagou, ele expiou a culpa de todos os homens. Só que a culpa que todos os homens têm diante de Deus, ela é uma culpa herdada. Uma culpa herdada. Qual é a culpa que nós herdamos? Nós herdamos a culpa de Adão. Então, na expiação de Cristo, nós tivemos a nossa culpa expiada. A nossa culpa foi expiada lá. Cristo morreu, e é por isso que é dito que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque na cruz ele expiou a culpa, a nossa culpa com relação ao pecado que nós herdamos de Adão. Porém, o nosso problema não é só a culpa de Adão. O nosso problema é a natureza também. Nós herdamos de Adão a culpa e nós herdamos a natureza. Não apenas a culpa, nós herdamos a natureza também. Entendeu? Herdamos a culpa e herdamos a natureza. No que diz respeito à culpa, Cristo ele morre por todos, ele se sacrifica por todos. O sacrifício dele, nesse sentido, ele é universal, e não entenda como universalista, né, mas universal no sentido de que atinge todos os homens, ou seja, por todos os homens ele morreu no que diz respeito à culpa de Adão. Porém, o resgate no que diz respeito aos meus pecados particulares, não a culpa que eu herdei de Adão, mas a culpa pelos meus pecados. Porque a culpa pelo pecado de Adão foi expiada. Mas e os meus pecados? E a culpa pelos meus pecados, que não são de Adão, mas os meus de fato, os que eu cometi. Não a culpa que eu herdei, mas a culpa que eu de fato adquiri por conta da minha natureza pecaminosa. Onde ele entra? E aí eu entendo que é exatamente dentro desse campo que entra a ideia o sentido aqui do resgate que Pedro está falando. Nós fomos resgatados nesse sentido. Então, é nesse sentido que nós fomos resgatados. Fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo, dos nossos pecados pessoais também. Entendeu? Então, é por isso que, quando o autor diz assim, que eles negaram o Senhor que os resgatou, não é que há uma cobrança por uma dívida que Cristo já pagou. Mas o que há é um abdicar, um abdicar daquilo que Cristo nos deu gratuitamente. Ou seja, não sei se eu estou sendo claro, quando Cristo morre na cruz e expia o pecado de Adão e a culpa que nós herdamos, então esse expiar ele é incondicional. Ele é por todas as pessoas. É por isso que uma criança que ela morre ali na infância, né, que morre no ventre de uma mãe, a gente entende que ela vai para o céu, porque ela não tinha um pecado particular. Ela tinha um pecado de Adão e essa culpa foi expiada. Agora, no que diz respeito aos meus pecados particulares, dos quais eu sou resgatado, aí não há mais incondicionalidade, aí há condicionalidade. É por isso que, nesse sentido, a pessoa pode aceitar ou rejeitar. E aí é nesse ponto que a ideia de
de negar o Senhor que os resgatou ele. Né? Então não seria uma injustiça no sentido de cobrar por uma dívida, mas um abdicar da pessoa que foi resgatada de um benefício que Cristo deu a ele gratuitamente. Então é mais ou menos essa via média que eu tento tomar. Então não estou do lado nem dos calvinistas e nem dos arminianos. E eu diria muito menos arminianos nesse sentido, né? Porque eu entendo que ambas as respostas elas têm problemas. Né? Ah, pastor, a sua também não tem? Tem, sim. Mas essa, eu acredito que ela resolve mais problemas do que cria problemas. Né? As outras, tanto a visão arminiana como a visão calvinista, nesse aspecto da morte de Cristo, elas duas, tanto a arminiana como a calvinista, elas criam problemas mais do que resolvem. Então, nós temos a segunda carta de Pedro, a primeira, e as outras epístolas gerais. Nós já estamos aqui findando a nossa live, mas apenas para partir aqui para a nossa conclusão. Nós temos, ainda como epístolas gerais, as três epístolas de João, primeira, segunda e terceira João, e nós temos a epístola de Judas. Né? A primeira epístola de João é uma epístola que se foca no combate ao que nós chamamos de gnosticismo incipiente. Estava nascendo, né? Estava começando ali naquele início na história da igreja. E o que, entre outras coisas, o que o gnosticismo dizia, e essa é a heresia que é combatida por João na sua primeira carta. O gnosticismo dizia que Cristo ele não veio em carne. Né? Ele era baseado ali em muitos dos pressupostos da filosofia grega, que enxergava a matéria como algo mal, e essa heresia havia adentrado as comunidades cristãs, e haviam muitos falsos mestres que defendiam ela, e era exatamente nesse sentido de que Cristo não havia vindo em carne, que, na verdade, o corpo de Cristo ele era apenas aparente, porque Deus não se manifestaria dessa forma, né, em um corpo que, em forma de matéria, visto que a matéria era considerada, dentro do gnosticismo, como algo mal. Então, João escreve a sua primeira carta para combater isso. Claro, ligado a isso, ele trata de muitos outros assuntos. E as duas outras cartas, elas são escritas exatamente para tratar de como a igreja deveria reagir com relação a esses falsos mestres que adentravam nas comunidades cristãs. Né? E aí, inclusive, aquele texto, na segunda carta, em que João fala para não receber, né? Não receber, né? E aí eu já vi muita gente dizendo, irmãos, quando um falso mestre aí passa na rua, você não pode dar nem um copo d'água para ele, não pode nem encostar na sua casa. Só que naquele contexto, a ideia de receber ele na casa não era de receber no sentido de hospedar apenas, mas a pessoa ter lugar de fala, poder participar da liturgia, poder participar do culto. Então era nesse sentido aí que João exorta a que não recebessem os falsos mestres. E por último, nós temos a epístola de Judas, né? Que alguém já chamou a epístola de Judas de o ato dos falsos mestres. Tem o ato dos apóstolos e alguns estudiosos chamam a epístola de Judas de o ato dos falsos mestres, porque a tônica de Judas é exatamente essa, o combate aos falsos mestres. Em Judas, você percebe que há uma exortação muito dura, e não apenas dura, mas uma defesa enérgica, pronto, era essa expressão, uma defesa enérgica, né, da verdadeira fé, de que os crentes deveriam batalhar pela fé, e onde ele trata com muita rigidez, sem diplomacia, com os falsos mestres. Inclusive, eu tenho dito o seguinte, que nós precisamos, nos nossos dias, adotar muito do tom de Judas, né, com relação aos falsos mestres. Hoje, infelizmente, para concluir,
Nós, às vezes, somos muito diplomáticos com falsos mestres, né? A gente é muito diplomático, a gente anda por aí chamando falsos mestres de irmão, né? É nosso irmão em Cristo. Não é, né? Nosso irmão em Cristo. Então, se é falso mestre, não é meu irmão em Cristo. Então, com relação aos falsos mestres, a nossa atitude deve ser a mesma de Judas. Não agir com diplomacia. Adotar esse tom enérgico, como o Arce disse, esse tom enérgico de combate aos falsos ensinos, de combate aos falsos mestres, porque a questão não é só combater os falsos ensinos, é combater os falsos mestres também. Né? E a questão não é só o falso ensino, é o falso mestre também, que precisa ser repreendido, que precisa ser tratado, que precisa se converter, na verdade. Né? Então, Judas, ele tem esse propósito na sua carta. E Judas, portanto, escreve e ele estabelece muito claramente, no início da carta já, qual é o tom. Ele diz, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse é o tom e é o propósito da carta. Ao mesmo tempo em que ele combate os falsos mestres, é exortar os irmãos a batalhar por essa mesma fé, combatendo os falsos ensinos, combatendo os falsos mestres e vivendo, é claro, em fidelidade à palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam aí até esse momento pela nossa transmissão. Queremos, em nome aqui dos nossos técnicos, pedir desculpas aí pela questão do áudio, que esteve ausente durante cerca de 5 minutos. A gente não tinha percebido que o áudio tinha faltado. Nós pedimos desculpa aos irmãos e, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, para qualquer ajuda em algum momento que os irmãos desejarem, nós estamos à disposição. Deus abençoe a todos. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esse momento. Pai Celestial, nós mais uma vez queremos te dar graças por esse momento, por essa aula, pela tua graça, bondade e misericórdia sobre nós dispensada. Continue, Pai, abençoando o teu povo, os teus servos que aqui estiveram presentes, os que nos acompanharam pela nossa transmissão, que a tua bênção, Pai, esteja sobre eles, sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.